Nos próximos capítulos de Mais Linda que Você, Efsun vai atrás de Emir. Ao encontrá-lo, Efsun pede desculpas, mas Emir responde que já não importa mais. Efsun explica que foi Ali quem insistiu para jantarem e pede que Emir acredite nela. Emir responde que acredita nela, e que percebeu a situação. Ele comenta que Ali é muito persistente, e que não desiste até conseguir o que quer. Em seguida, Efsun pede para Emir não falar mais sobre Ali Bouchard e pergunta como estava a comida. Emir responde que estava ótima, mas informa que a cozinha já está fechada. Efsun então brinca que mesmo com a cozinha fechada, acredita que Emir conseguirá comprar alguma coisa para ela usando seu grande carisma. Emir responde que cuidará disso enquanto ela quiser. Logo em seguida, Emir pede desculpas a um funcionário e explica que embora a cozinha esteja fechada, gostaria de conseguir alguma coisa para compartilhar com Efsun. O funcionário atende ao pedido e Emir agradece. Em seguida, ele comenta de forma descontraída que os britânicos chamam aquilo de carisma. Efsun acha tudo engraçado. Então, Efsun pergunta a Emir o que ele fez, e se chegou a fazer algum acordo com o hospital. Emir explica que ainda não assinou o acordo. Efsun diz que a situação aconteceu por culpa dela. Efsun percebe que Emir está deixando o negócio por causa dela e confirma se é isso mesmo. Emir responde que já explicou várias vezes que a decisão não tem relação com ela. Efsun diz que não tem interesse naquela clínica e que pretende sair, deixando o negócio para ele. Emir então esclarece que o problema não é com ela, mas com o pai dele. Segundo Emir, mesmo sem ela, ele teria levado outro sócio para o negócio. Ele acrescenta que uma pessoa difícil como ele seria apenas mais um problema entre tantos. Em seguida, Emir diz que o Sr. Armana afirma que já explicou anteriormente que gosta de competição e prefere disputar em condições de igualdade. Depois, Emir pergunta qual é o problema de Efsun com Ali Bouchard. Efsun responde que não existe nenhum problema entre eles e afirma que os dois agora são amigos. Ela então acrescenta que se Emir deixar a clínica, a situação ficará diferente. Emir pede que Efsun não interprete mal a situação e explica que apenas quer saber sobre o que ela pretendia conversar com Ali Bouchard. Efsun responde que foi apenas uma conversa e que não aconteceu nada. Emir então conclui que não existe mais nenhum assunto relacionado a isso. Efsun pergunta por que Emir está tão obcecado por Ali Bouchard, lembrando que os dois estão discutindo um assunto importante. Emir então se exalta e responde que a conversa foi adiada por algum motivo. Durante a discussão, Efsun percebe que Emir está com ciúmes e diz isso diretamente. Ela afirma que Ali Bouchard é um cirurgião mais conhecido do que Emir, destacando que suas técnicas são discutidas em conferências e que suas cirurgias são transmitidas ao vivo. Emir pede que ela pare de falar sobre o assunto e diz que se ela continuar, ele não vai mais conversar. Os dois continuam discutindo. Emir reclama que Efsun insiste em mencionar Ali Bouchard sempre que o assunto surge. Ele explica que não tem controle sobre determinadas situações, como quando é chamado a um bar e encontra Ali Bouchard no local. Efsun diz que já pediu desculpas, e Emir reconhece que acredita nela. Efsun então afirma que pedir desculpas é uma virtude. A conversa fica mais descontraída quando Efsun começa a brincar com Emir e com a maneira como ele está reagindo. Emir reclama que ela está inventando histórias sobre ele e reforça que nem sequer conhecia aquele homem. Depois, Efsun decide encerrar a discussão e pede que Emir se levante. Emir pergunta o que Efsun pretende fazer. Ela insiste para que ele se levante e a acompanhe. Emir questiona se ela está falando sério, mas Efsun continua insistindo para que ele vá com ela. Emir pergunta qual surpresa o espera. Efsun responde que ele vai descobrir e afirma que não é nada grandioso, pedindo para que ele não crie expectativas. Emir reclama dizendo que não gosta nada disso. Em seguida, ela manda ele pegar o casaco, dizendo que ele pode ficar resfriado e que é frágil. Ela sem perceber pega na mão de Emir e em seguida acaba soltando. Ele fica olhando para ela parado, até que ela percebe. Efsun pensando que ele olha para ela por conta da brincadeira que fez, esclarece que estava apenas brincando quando diz que Emir pode ficar doente. Em seguida, ela insiste para que ele vá com ela. Os dois então saem juntos. Já em outro momento diante da piscina, Efsun continua chamando Emir para que ele a acompanhe. Ela diz que está dando a ele a oportunidade de aproveitar umas férias e afirma que o dia dos dois ainda não terminou. Efsun arruma algumas almofadas e coloca na beira da piscina. Efsun coloca os pés dentro da piscina e percebe que a água está morna. Ela chama Emir para entrar. Ele, porém, retira seus sapatos e vai até Efsun. Ela diz que está tudo bem, e pede que ele se sente. Depois, Emir e Efsun conversam sobre a situação profissional dos dois.
Emir afirma que a sociedade entre eles terminou e que os dois estão se separando profissionalmente. Ela menciona a teimosia e a ambição envolvidas na situação e repete que pretende deixar o negócio dentro de aproximadamente 3 meses, dizendo que já está cansada de explicar isso. Emir responde que isso não importa para ele e afirma que não está mais envolvido na situação, deixando Efsun livre para fazer o que quiser. Em seguida, Efsun pergunta se pode fazer uma pergunta a Emir. Ele concorda. Então ela começa a falar sobre uma conversa que os dois tiveram anteriormente a respeito do Sr. Kaya. Efsun pergunta a Emir sobre uma conversa anterior a respeito do Sr. Kaya. Ela lembra que Emir havia dito que Kaya não é seu pai e pergunta o que ele quis dizer com aquela afirmação. Emir explica que existe entre ele e Kaya um problema antigo, relacionado ao passado, que é muito difícil de resolver. Em seguida, Efsun reconhece que ultrapassou os limites ao falar sobre o assunto e pede desculpas a Emir. Emir pergunta a Efsun se ela entende o que está dizendo e, em seguida, fala sobre sua relação com os pais. Ele explica que nunca recebeu amor da mãe nem do pai e que não sabe como é sentir esse tipo de amor. Emir admite que gostaria de saber como é ter esse sentimento. Efsun lamenta o que Emir passou. Ele então comenta que com o que acabou de contar, já consegue contrariar a ideia de que é apenas um homem rico e mimado, filho do chefe. Emir reforça que essa não é a realidade de sua vida. Efsun diz que sente muito pela situação. Efsun esclarece que não queria incomodá-lo e também pede desculpas. Em seguida, agradece por ele ter compartilhado aquelas informações com ela. Em seguida, Emir comenta que Efsun possui uma energia diferente. Ele diz que ela parece conseguir atravessar a alma das pessoas e compreender o que existe dentro delas. Efsun diz que gostaria de conseguir ler o que existe dentro de Emir e saber o que passa pela mente dele. Emir responde que talvez ele esteja apenas procurando no lugar errado, como alguém que abre um livro na página errada. Em seguida, Efsun responde quem dera conseguisse fazer isso. Ela acaba ficando sem graça e então decide que os dois devem ir embora. Ela pede que Emir se levante, dizendo que os funcionários precisam ir para casa e que há pessoas esperando por eles. Ela também comenta que ele vai secar em pouco tempo e percebe que ele está preocupado, afirmando que já o conhece. Enquanto se preparam para sair, os dois voltam a brincar sobre casacos. Emir lembra Efsun de que ele ainda tem um casaco na qual ela derramou café. Efsun responde que usa a peça para limpar o chão de casa e diz que ela é bastante prática. Emir afirma que aquele é seu casaco favorito, e Efsun brinca dizendo que também gosta dele, mas como produto de limpeza. Logo depois, Emir comenta que se divertiu bastante e agradece. Em seguida, os dois chegam ao quarto de Efsun. Efsun se dirige a ele, ela avisa que não vai deixar passar a situação envolvendo o retorno dela à clínica. Emir pergunta do que ela está falando, e Efsun explica que pretende levá-lo de volta para a clínica. Ele lembra que anteriormente ela estava tentando expulsá-lo de lá. Efsun então brinca dizendo que esse é justamente o problema. Ela precisa ser responsável por afastá-lo, e por isso ele não pode simplesmente pedir demissão. Efsun diz que está preocupada porque precisa resolver a situação para conseguir assumir o cargo de chefe. Emir concorda que ela certamente assumiria a posição. Efsun pergunta a Emir se pode preparar um café para ele. Emir aceita. Então Efsun o convida para entrar. Ao entrarem no quarto, Ali aparece e o surpreende. Ali cumprimenta Efsun e Emir. Ali explica que o Sr. Kaya enviou algo para seu quarto. Em seguida, Emir tenta esclarecer que estava apenas se despedindo e que já estava prestes a ir embora. Ele deseja que os dois aproveitem a noite e se despede. Depois que Emir sai, Efsun questiona Ali sobre o motivo de ele estar em seu quarto naquele horário. Ela demonstra preocupação com a situação e afirma que ele pode colocá-la em problemas por causa da presença dele ali. Ali explica que aquela é a última noite deles e propõe que os dois bebam e conversem. Efsun recusa a proposta. Ela diz que não vai beber nem conversar porque tem um voo no dia seguinte e pretende dormir. Efsun se despede de Ali, deseja uma boa viagem e pede que ele mande um abraço para a América em nome dela. E manda ele ir dormir também.